Irmãos, a paz do Senhor, vamos iniciar esse projeto da nossa igreja, particularmente do departamento da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse novo desafio de preparar esses vídeos das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Devido a essa pandemia, temos que nos adequar. Espero que você goste, espero que você participe, que compartilhe aí e venha aprender também, né, juntamente conosco, a lidar com mais esse desafio, que para mim está sendo um desafio, creio que para você também. Então nós queremos dar hoje, é o segundo trimestre de 2020 que nós já estamos, né, a lição que nós estamos estudando, o tema da revista nesse trimestre é a Igreja Eleita. Nós já estamos na quarta lição, do dia 26 de abril de 2020. O tema da lição de hoje é Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo sugerido pelo comentarista da revista está em Efésios capítulo 1, versículo 17. E o texto bíblico em classe está em Efésios capítulo de número 15 ao versículo de número 23. Eu vou ler o texto áureo e nós vamos acompanhando aí, vamos trabalhando da melhor forma possível para que você venha absorver o máximo dessa lição e nós venhamos aprender juntos. Amém? Então vamos lá. A iluminação espiritual do crente, 26 de abril de 2020, texto áureo. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Nós já podemos, logo aqui de início, no texto áureo, iluminação espiritual. Iluminação espiritual através do estudo, através da palavra, né? Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo número 1, versículo 15 ao 23 é a nossa leitura bíblica em classe. Pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava intercedendo pela igreja, né, para que Deus desse a revelação, né, desse a iluminação. Aqui no versículo 18 ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha só, irmãos, o tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. E Paulo está orando para que Deus ilumine, para que Deus esclareça, para que Deus dê o conhecimento, dê o seu conhecimento, dê o conhecimento do Espírito de sabedoria e de revelação para a igreja. Por quê? Porque sem esses atributos, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compreender as Escrituras, nós não conseguimos acompanhar, nós não conseguimos saber o que está falando, o que está dizendo. Se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós não vamos compreender as Sagradas Escrituras. Vamos acompanhar. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graças, né, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão dos nossos chamados e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, tudo isso, para nós entendermos tudo isso, né, sermos iluminados através do Espírito Santo para compreender a dimensão do nosso chamado, a grandeza de Deus e até a nossa vocação, tudo é através do Espírito Santo de Deus. Então Paulo estava intercedendo pela igreja para que a igreja viesse a receber, né, de Deus, para que a igreja fosse iluminada, para que pudesse compreender, que o Espírito Santo de Deus viesse a dar a revelação.
né? Porque não adianta apenas nós lermos. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos compreender, não vamos entender. Então era isso que Paulo estava dizendo: eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo pela igreja, eu estou intercedendo por vocês, para que vocês venham entender, que vocês venham compreender, sejam iluminados, né, através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender, mais uma vez, precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação, das riquezas da glória da sua herança. O subtópico número 1 do primeiro tópico diz assim: ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de que quão grandioso é o Evangelho, mas ao mesmo do quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Você está me entendendo? Sem ser ensinado por Deus, Paulo diz que é impossível. Não é difícil, é impossível, né? Quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, eu vou ler essa referência, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, essas são palavras de Paulo também, né? A igreja de Coríntios, é o mesmo capítulo que ele usa para quando ele vai ter com a igreja de Coríntios. Ele diz: quando eu venho até vocês, eu não venho com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu venho com sabedoria de Deus, eu venho com sabedoria do céu, para que a fé de vocês não seja embasada em sabedoria de homens. Olha só, isso aqui está no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele entendeu que o maior professor, por mais que ele soubesse bastante, que ele tivesse bastante conhecimento, mas ele tinha ciência, ele era cônscio, ele tinha consciência disso, que o maior professor é o Espírito Santo de Deus, de todas as épocas, né, de todos os séculos, da época de Paulo, da nossa época, o maior professor é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender isso. A igreja, irmãos, ela tem que compreender isso. E nós não podemos abrir mão, né, desse detalhe. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. Até o texto está dizendo para nós aqui que é impossível nós entendermos, é impossível nós compreendermos. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, né, porque ele parece loucura. Agora, a igreja, ela tem a mente de Cristo, né? Esse próprio capítulo aqui, o versículo de número 16 do capítulo 2, né, de 1 Coríntios, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A igreja tem a mente de Cristo. Então, irmãos, nós temos que se comportar como tais, né, e não sair dando ouvido para tudo que nós ouvimos. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia e ouvimos de tudo. Nós estamos ouvindo muita coisa, né, muita informação, vamos assim dizer. Mas nós temos a mente de Cristo, nós não podemos ser levados, né, por tanta informação. É tanto conhecimento, né, que acaba quase nos deixando loucos, né, de tantas informações que nós recebemos a todo momento, a todo instante. Mas nós temos que ter consciência que nós como cristãos, nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Amém? Então vamos continuar. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. A esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança.
Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Esse é o poder da igreja, né? Essa é a vocação da igreja. Essa é a nossa esperança, é triunfar com Ele, é alcançarmos as mansões celestiais, é irmos para o céu, né? Mateus capítulo 25, versículo 34, ele diz que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança, né? O que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vocação. Algo muito maior. A igreja, ela tem algo muito maior para conquistar do que simplesmente um simples trabalho aqui, né? Nós temos uma esperança, nós temos uma riqueza da glória, a nossa herança, a herança da igreja, a herança dos crentes que foram preparados, que foi preparado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, esse primeiro tópico, nós estamos falando da esperança, da vocação e as riquezas da glória. Então, quais são as riquezas da glória? As riquezas do porvir, né? O que Deus preparou para nós. Então, e como que nós compreendemos isso? Só através da revelação do Espírito Santo de Deus. Tópico 2. A força do poder divino. Efésios capítulo 1 e versículo 19. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder. Então, continuamos falando aqui sobre a força do poder de Deus. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis. A força desse poder. A ressurreição de Cristo, né? Que foi mediante o poder de Deus, a força do poder de Deus, né, que o ressuscitou entre os mortos, sua ascensão à direita de Deus nos céus, né, que deu o direito também dele entrar nos céus, e a sua elevação acima de todo o domínio, o nome que foi dado a Jesus, o nome que é sobre todo o nome, né? O nome de Jesus, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Logo, a repetição destes termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ainda estamos no tópico 2 da nossa lição, que está falando da grandeza do seu poder. A grandeza do poder de Deus que salva o homem. O que o comentarista está querendo dizer aqui com esse texto? Ele está falando da graça. A graça que alcança o favor imerecido. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito do homem. Não é pela obra, não é pelas obras. Isso é poder de Deus, é o poder da graça. Temos que reconhecer a graça, o poder da graça salvífica, a graça que nos alcançou, a graça que nos salvou. Favor imerecido, nós não merecíamos, não é mérito do homem, não é mérito da humanidade. Por isso que ele está dizendo, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Exemplo, nós temos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele vai para uma terra longínqua, ele se distancia da casa do pai, ele se distancia da família, ele vai para o mundo. Ele prefere o mundo em vez da família, em vez da casa do seu pai. Em vez de estar no seio da família, ele escolhe o mundo. Ele quer ganhar o mundo. Ele parte,
em uma viagem. Nós conhecemos muito bem a história. Mas o certo é que quando ele reconhece, você vê o texto de Lucas capítulo 15, versículo 17, o texto diz que ele caindo em si. Isso não é mérito do homem, irmãos. Isso não é mérito meu, não é mérito nosso. Esse cair em si, reconhecer, é um atributo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça alcançou o filho pródigo. A graça, o favor imerecido que ele não merecia, alcançou ele. E isso o pai sabia, que se o filho voltou é porque a graça alcançou ele. O favor imerecido alcançou ele. Ele não deixa de ser filho. Ele estava distante, ele estava fora da casa, mas ele é filho. Sempre foi filho. É o meu filho. Quando ele volta para a sua casa, ele é recebido como filho. Como filho. Ele diz o texto, caindo em si, voltando em si. Então, ele volta para a sua casa. Ele volta para casa. Isso não é mérito humano, não é mérito do homem, não é mérito de obras. É mérito da graça, do sangue de Jesus, do favor imerecido, a graça que alcança a humanidade. A graça que alcança o perdido, a graça que alcança o pecador. A graça foi lá e alcançou, né, o filho pródigo. E ele volta para o seio da sua família, né, através deste poder. Poder esse que é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Nós temos que pregar isso. Nós temos que entender isso. Temos que reconhecer isso. A igreja tem que reconhecer isso. Não é mérito meu, não é mérito seu. O preço foi pago. O sangue foi derramado. E nós temos que entender que esse evangelho que nós já comentamos a respeito dele, eu vou até ler, como está escrito no tópico 1, que Paulo diz que quão impossível é, né, alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, eu volto a dizer para os irmãos, nós não estamos fugindo do comentário, nós não estamos fugindo da lição. A lição é a mesma, nós estamos falando da mesma coisa. Né? Para entender, para compreender, né, o valor, o poder, só através do Espírito Santo de Deus. Eu posso até mencionar aqui dentro deste mesmo comentário com os irmãos a história do profeta Jonas. O profeta Jonas, aconteceu a mesma coisa com ele. O poder, ali foi o poder, irmãos, da graça. Ah, pastor, mas naquele tempo nós estávamos no tempo da lei. Era a época da lei, era o tempo da lei. Mas a graça de Deus já estava manifesta. A graça de Deus já manifestava naquele tempo. Né? Por mais que pessoas querem viver o tempo da lei, por mais que pessoas querem andar na lei, né? A lei, irmãos, ela se cumpriu. A lei, ela se cumpriu em Cristo. É o cumprimento da lei. Amém? Eu estava dizendo para os irmãos que Jonas, quando ele é comissionado a ir a Nínive pregar o evangelho, Jonas, ele estava contando com o pior. Qual que era a intenção de Jonas? Era anunciar a destruição de Nínive e que todo aquele povo viesse a morrer, né? Viesse a pagar pelos seus pecados, a pagar pelos seus erros. Ali Deus, ele trabalha no caráter, ele trabalha na personalidade, ele trabalha na vida do profeta. O tratamento da história de Jonas não era com Nínive,
O tratamento da história de Jonas era com o profeta. Deus estava tratando, naquele momento ali, com Jonas. Era um tratamento que ele estava passando. Ele foi disposto. Não, pastor, ele fugiu. Tá, muitos comentaristas dizem que ele fugiu por medo dos ninivitas, porque eram muito maus. Eram pessoas más. Mas você vê lá no capítulo 4 do livro de Jonas, que ele faz uma declaração ali ao Senhor. Quando Deus decide não destruir, ele diz, eu sabia, por isso que eu não quis vir. Porque o Senhor é um Deus misericordioso e ia voltar atrás. Ele estava preocupado com a reputação dele. Porque ele pregou, ele anunciou que iria destruir e Deus não destruiu. Então ele estava preocupado com a sua reputação. E você vê no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 11, que Deus diz assim, e não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava trabalhando no caráter, Deus estava trabalhando na vida do profeta, Deus queria o tratamento com o profeta. Muitas vezes Deus está tratando com a igreja. Muitas das vezes Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você. Situações que acontecem porque Deus quer nos curar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos libertar daquilo ali, e nós não entendemos. E nós queremos o juízo de Deus. Talvez nessa pandemia aí que nós estamos passando, você está esperando o juízo de Deus. E talvez Deus está tratando com a igreja. Talvez tem muitos crentes que têm esse mesmo pensamento de Jonas. E Deus está tratando talvez com a igreja. Pode ser isso que está acontecendo. E nós não entendemos o tratamento de Deus. Deus estava tratando com Jonas. Deus queria libertar Jonas. Deus queria restaurar Jonas. Jonas estava esperando a destruição daquele povo. E Deus chega a dizer para ele, é razoável a sua ira? É razoável, Jonas, a sua ira? É como se Deus estivesse perguntando para ele, você tem razão? Você acha que você tem razão? Deus estava tratando com o profeta, irmãos. Deus pode estar tratando com a igreja. Pense a respeito disso. Amém? Tópico de número 3. Já estamos partindo para o final, é o último tópico da nossa lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Por que Cristo é o nosso exemplo de exaltação? Exemplo para quem? Para a igreja, né? Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atentam, né, à grandiosidade do poder de Deus e disponível também aos crentes. Primeiro, né, subtópico, as primícias dos que dormem. Por que ele é a primícia dos que dormem? Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, poder de Deus Pai. Logo então, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, essa é uma garantia para a igreja. Ressuscitados, né? Os mortos em Cristo Jesus. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus o trará, né, com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com luz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos
e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Esse texto é bastante sugestivo para esse tópico. Então, diante desse texto, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos. Paulo, ele deixa bem claro que nós não podemos ser ignorantes, como os demais que não têm esperança. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de pandemia, em momentos que o mundo está desesperado, nós não podemos, irmãos, nos desesperar também. Nós somos igreja e nós temos a mente de Cristo. É o momento de nós nos posicionarmos como tal, como igreja. Paulo diz, não sejam ignorantes quanto aqueles, igual aqueles que não têm esperança, né? Nós temos a mente de Cristo. Eu escrevo para vocês, irmãos, para que vocês não se posicionem como os demais, que vocês se posicionem como igreja, não sejam ignorantes, como aquele que não tem esperança. Ao contrário, nós que estamos em Cristo, se Jesus voltar agora, se for o momento do arrebatamento da igreja, amém. Nós que estamos em Cristo seremos arrebatados juntamente com Ele. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. É isso que essa lição está dizendo para nós. Nós devemos ter esperança. A nossa esperança é a volta do Senhor. Nós não esperamos nada realmente deste mundo. A nossa esperança é a glória, a ressurreição, é estar com o Senhor na glória. Então esse é o posicionamento da igreja. A igreja, desse momento, tem que estar otimista, tem que estar feliz. Não pode se desesperar, porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então é isso, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por Ele ter me dado a oportunidade de ter compartilhado com você esse vídeo. Que Deus possa estar iluminando, conforme nós estudamos nessa lição. Que Deus venha, através do Teu Espírito Santo, iluminar as nossas vidas, nos dar esclarecimento, que Ele possa nos orientar a todo momento. Que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, possa a cada dia estar nos abençoando, nos iluminando, nos revelando cada dia mais a sua vontade, a sua palavra, e que nós vamos ter firmeza, venhamos a ter segurança na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, como igreja que nós somos, e que cada dia nós possamos aprender mais e mais dele. Eu tenho só a agradecer por essa grande e rica oportunidade. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Que Deus possa estar te abençoando, abençoando você, abençoando a sua família, abençoando nós todos. Amém? Fique com Deus, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.